Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, boa tarde, Sardenberg, boa tarde, Cássia, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Boa tarde, Vera. Bom, Vera, o nosso tema é a questão da religião no meio da política, mas especialmente o que aconteceu ontem em Aparecida do Norte, dia de Nossa Senhora Aparecida, e nossa, foi coisa feia, hein? Foi muito feio, Sardenberg. O presidente Jair Bolsonaro, que fez seu primeiro turno inteiro muito associado às igrejas de denominação evangélica, sobretudo as neopentecostais, nesse segundo turno está tentando uma aproximação com o eleitorado católico. E ele fez duas incursões nesse sentido recentemente. A primeira foi comparecer ao Círio de Nazaré. E isso já foi algo bastante polêmico. A arquidiocese de lá estranhou a ida do presidente, vários especialistas no Círio, que é a maior manifestação de rua da Igreja Católica, lembraram que é muito mal visto o uso, a exploração religiosa do Círio, mas ainda assim o presidente fez imagens lá, inclusive cometeu uma gafe ao postar nas suas redes que estava no Círio de Nazaré com S e não com C, o que é considerado, foi considerado pelos católicos uma demonstração de que o presidente não tem um apreço real pela cerimônia. E ontem, dia de Nossa Senhora Aparecida, ele foi ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, que fica em Aparecida, aqui no estado de São Paulo, uma cidade de romarias, de peregrinação dos católicos, numa data que é marcada por essas romarias e peregrinações para as pessoas agradecerem alguma graça alcançada ou pedirem alguma coisa à santa. E ele o fez acompanhado de muitos apoiadores, de ministros e também de um grande número de populares vestidos de verde e amarelo. E o que se viu foram cenas de hooliganismo dentro de uma manifestação religiosa, Sardenberg. Os funcionários da TV Aparecida, da TV Vanguarda, que cobriam o dia de Nossa Senhora Aparecida, foram hostilizados pelos bolsonaristas que portavam bandeira, portavam bebida alcoólica dentro do santuário. O próprio padre, enquanto rezava a missa, foi vaiado por seguidores do presidente. O presidente foi vaiado e aplaudido, ou seja, desviando o foco que era homenagear Nossa Senhora Aparecida para um foco eleitoral que não tinha nada a ver com aquilo. E tanto o arcebispo quanto os demais padres que rezaram missas no dia de ontem condenaram e criticaram e se mostraram muito ofendidos pelo fato da festa da nossa padroeira ter sido conspurcada pela política. Dom Orlando Brandes, na homilia da manhã, que é a missa mais importante da celebração de Nossa Senhora Aparecida, chegou a dizer que nós vencemos vários dragões, entre eles o dragão da pandemia, e que há muitos outros dragões a serem vencidos, entre eles o dragão da fome e o dragão do desemprego. Numa entrevista, ele criticou esse uso da religião na política. Ele disse que está faltando a algumas pessoas identidade religiosa, que você precisa ter identidade religiosa, porque ou somos evangélicos ou somos católicos. Então, sem citar o presidente, o arcebispo estava dizendo que esse flerte indistinto com o protestantismo e o catolicismo, sob a justificativa de que tudo é cristianismo, não resulta necessariamente em boa coisa e não é bem aceito por quem professa de fato a fé, porque as religiões, as de matriz protestante e a Igreja Católica de Roma, elas têm diferenças doutrinárias muito sérias. E aqui no Brasil já houve recentemente desentendimentos, inclusive políticos, quando, por exemplo, um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus chutou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida num culto televisivo. Então, isso acabou desagradando a gregos e troianos, nesse caso a evangélicos e a católicos, porque os evangélicos viram com muita desconfiança o fato do presidente ir a 2 eventos católicos
em pouco tempo, depois de tanto flertar com o eleitorado evangélico. E entre os católicos, essa presença constante dos pastores e a maneira ostensiva como têm sido usados os cultos religiosos para pregar o voto no presidente Bolsonaro e para desacreditar o adversário, o ex-presidente Lula, também é muito mal visto pelos padres. Então, hoje a repercussão é enorme. A campanha do ex-presidente Lula vai levar à TV as cenas de hooliganismo bolsonarista em Aparecida e a avaliação do próprio entorno do presidente é de que a coisa saiu um pouco de controle lá, que eles não esperavam aquelas manifestações tão hostis que foram filmadas, que estão aí nas redes sociais. E tem uma coisa, né, Vera? Muita gente se lembrou com essas imagens de ontem do que aconteceu no funeral da Rainha Elizabeth, quando o presidente Jair Bolsonaro esteve, né, acompanhado de uma comitiva e acompanhado de apoiadores, que também se comportaram de uma maneira muito inadequada, considerando que era o funeral de uma rainha, né? Exato, Cássia. A gente está num momento de polarização política tão exacerbada no Brasil que as pessoas transformaram tudo da vida nacional num embate entre bolsonaristas e não bolsonaristas. E isso leva a que a gente assista constantemente a essas cenas, que são cenas de incivilidade. Tanto as de Londres quanto as de Aparecida mostram pessoas orgulhosas de não serem civilizadas, de quererem impor a sua ideologia, inclusive sobre a fé das pessoas. Quem está em Aparecida num dia 12 de outubro não está por acaso, não está lá por razão outra, a não ser rezar, a não ser ter um contato espiritual com a igreja da qual a pessoa é devota. Ela não está lá para ter que disputar ombro a ombro com pessoas vestidas de amarelo o direito de entrar na basílica e externar sua fé. Então, isso acaba tendo o efeito oposto de atrair o voto católico e cria uma repulsa, uma aversão. Hoje, nas redes sociais, eu vi várias pessoas conservadoras, católicas, praticantes de fato do catolicismo, repudiando esse comportamento. E não são pessoas petistas, não são pessoas lulistas, são pessoas justamente conservadoras, mas que veem na exacerbação dessa exploração da religião na campanha uma afronta àquilo em que elas acreditam. Então, eu acho que foi um tiro no pé, deverá causar ainda maior apoio entre católicos ao ex-presidente Lula. As pesquisas mostram que a diferença nesse eleitorado é muito grande. Lula tem mais de 60% e Bolsonaro tem cerca de 30%. E que mesmo entre os evangélicos, público em que o presidente domina com uma margem bem semelhante, só que inversa, o resultado não foi bom. Os evangélicos que se sentem mais próximos de Bolsonaro não gostaram de vê-lo reverenciando a fé católica em 2 eventos tão significativos em tão pouco tempo. Exatamente. Quer dizer, as pessoas, tem muitas pessoas, peregrinos, que caminham pela estrada, né, ali até chegar em Aparecida do Norte, fazem longos trajetos para chegar lá e ver uma briga política, né? Não tem o menor cabimento. A minha mãe todo ano nos levava lá, porque ela era muito devota e sempre tinha alguma conta para acertar. E eu lembro que tinha uma bala, que só tinha lá, uma bala duríssima, que quase arrancava o dente da gente, mas a gente ia na esperança de encontrar aquela bala. Então, todo mundo tem uma memória afetiva. Se não professa a fé católica, mesmo assim tem um respeito muito grande por quem o faz e quem vai até lá. Então, eu acho que muita gente se sentiu ofendida com essas cenas de profundo desrespeito de ontem. Sardenberg, Cássio. Vera Magalhães, muitíssimo obrigado e até amanhã nada, né? Amanhã a Vera está de folga por razão de aniversário. Você já apurou isso, Carlos Alberto? Oi? Suas fontes já te contaram isso? Achei que eu ia dar em primeira mão essa notícia. Aqui ninguém passa na frente da Letícia. Ninguém fura a Letícia, hein? Ninguém fura a Letícia Valente. Bom, parabéns aqui da equipe, já que você não vem amanhã, então parabéns aqui da nossa equipe e
E até segunda, né? É, parabéns. É sábado, né? Que eu espero vocês ali pra gente brindar. Delícia. Vera Magalhães, muito obrigada, parabéns. O aniversário é seu amanhã e quem ganha o presente é a gente, que tem a alegria de ter você todos os dias aqui conosco. Obrigada, querida. Até amanhã, Beijão. gente. Beijo, Também não, Vera. nada. Até divirta-se. Aproveite seu dia. Até mais. Até os 50. Beijo. Até. Tchau. Tchau, tchau.